Eu gostaria de concluir falando rapidamente com vocês a respeito da biografia de um homem de Deus que passou pela morte, chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, nacionalidade alemã. Bonhoeffer, ele foi alguém que pregou a palavra de Deus e tinha um ministério efetivo durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, comandada por Hitler. Bonhoeffer, ele falava contra o nazismo, em uma época em que a maioria dos pastores protestantes não se opunham ao nazismo. Ele chegou a ir para os Estados Unidos, poderia viver nos Estados Unidos, e depois de um tempo pequeno de exílio em Londres, na Inglaterra, ele resolveu voltar voluntariamente para a Alemanha, para encorajar outros pastores e líderes a se oporem ao nazismo de Hitler, pregando a palavra de Deus. Ele sabia que corria risco, alto risco. Ele sabia que seu nome já era conhecido como um pastor de nacionalidade alemã que estava nos Estados Unidos e também na Europa, especialmente em Londres, falando contra o nazismo. Ele sabia que corria alto risco, mas voltou para a Alemanha. Ele disse em uma das suas cartas: é a minha missão, Deus cuida de mim, Ele guardará a minha vida. E assim Deus o fez até o final, no momento certo de Deus. Ele teve um ministério interessantíssimo em que pregou em igrejas, aos pastores, aos líderes, mas logo foi preso. E quando ele foi preso em 1943, a guerra teve fim em 1945. Quando ele foi preso em 1943, ele ficou angustiado porque ele disse: Senhor Deus, porque o Senhor permitiu essa prisão precoce? Eu não preguei em toda a Alemanha. Mas ele começou a escrever cartas da prisão, cartas e notas. E essas cartas foram coletadas, não fotocopiadas, foram reeditadas, foram distribuídas. As pessoas receberam essas cartas em tantos e tantos lugares, não apenas da Alemanha, mas fora da Alemanha. E essas cartas e notas de Bonhoeffer da prisão, cartas da prisão, começaram a ser motivo de grande encorajamento. Se você, há pelo menos 3 livros publicados com as cartas de Bonhoeffer. Se você não leu, você deve ler pelo menos um deles, as cartas da prisão. Ele escreve cartas com teor bíblico, com encorajamento bíblico para o povo de Deus se levantar na presença de Deus e cumprir a missão, e falar a verdade de Deus, mesmo sob risco altíssimo. E assim ele faz. Em 1945, Hitler e o seu alto comando percebeu que perderiam a guerra. E dentre outras medidas, eles resolveram matar as pessoas que se opunham a eles, especialmente as pessoas que estavam presas, os opositores que estavam encarcerados. E Bonhoeffer era um dos primeiros da lista. E essas pessoas foram mortas poucos dias, na verdade, poucas semanas antes do final da Segunda Guerra Mundial. Quando as prisões seriam abertas, quando as pessoas seriam livres, poucos dias antes, o nazismo resolve então acabar com seus opositores que estão sob a sua tutela, e chegam aqueles 2 guardas na cela de Bonhoeffer, e eles sabem o que significa, e Bonhoeffer também sabe, tem um colega de cela, e os guardas abrem então a sua cela e diz: chegou a sua hora. Ele se levanta, ele olha para o seu colega de cela e diz: este é o fim, este é o fim. E ele completa dizendo: mas para mim, apenas o começo. E vai para o cadafalso e ele morre enforcado. Este é o fim, mas para mim, apenas o começo. Por que, meus irmãos e irmãs? Porque Jesus nos aguarda. Jesus nos aguarda. Portanto, nós estamos falando aqui do fim, e o fim é lutar sem se amargurar, completar o trabalho e a vida e a carreira sem se vangloriar. E ao longo de tudo, o que você deve guardar com todas as suas forças e cuidado é a sua fé. E tudo isso em paz, porque o eterno Criador, autor da nossa vida, Ele nos aguarda. Louvado seja o nome de Jesus.